Continuando agora nessa última aula, eu vou começar respondendo algumas perguntas da aula anterior, tá? Herr Landerson, da Bahia, pergunta: até quantos dias posso manter o paciente com pancreatite até pensar em nutrição parenteral, se for o caso? Olha, não existe uma data definida, a gente tem que ter bom senso. Normalmente, 48, 72 horas, você pode aguardar. A partir daí, o paciente já vai entrar num estado de catabolismo muito grande. Então, sempre é importante lembrar que esse jejum precisa ter um plano também de manutenção com glicose, né? Pelo menos 400 calorias de glicose no soro glicosado, para que ele não entre em cetose. Mas, normalmente, até 72 horas você aguarda. A partir daí, não foi possível dieta oral, não foi possível dieta por sonda, você vai entrar com a nutrição parenteral. Outra pergunta: se faz a cirurgia de necrose em todos os casos de necrose infectada ou apenas quando a área de necrose infectada estiver acima de 30%? Não confunda uma coisa com a outra. Aquela indicação de 30% era para antibiótico em algumas situações, que é o que é questionado hoje em dia se deve fazer ou não. Necrose infectada não importa o tamanho. Se tiver necrose infectada, é debridamento cirúrgico. Tiago, de Minas Gerais: na pancreatite aguda, o uso do lexipafante é indicado? Eu nem falei sobre isso aqui, Tiago. Esse lexipafante, ele é, na verdade, é um agente anti-citocinas. Então, existem uma grande pesquisa, uma busca, para tentar diminuir a gravidade da CIRS, né, usando agentes anti-inflamatórios que bloqueiam essas citocinas. Então, alguns trabalhos publicados foram bem otimistas em relação a esses medicamentos. Mas os estudos na literatura hoje mostraram que não houve diferença de mortalidade na pancreatite aguda grave. Então, a princípio, não é protocolo de serviço, acaba sendo estudos experimentais ainda em relação a essas drogas. Daniel, de Minas Gerais: ascite pancreática, pseudocisto pancreático sintomático, necrose infectada, e existe alguma outra complicação da pancreatite que também é cirúrgica? Então, na pancreatite aguda, o que vai ser cirúrgico? Primeiro, a vesícula, na colecistectomia, que é a causa. Do pâncreas, vai ser a necrose infectada. Se tiver um abscesso pancreático, quer dizer que tem pulso, ele vai ter que ser drenado. O pseudocisto sintomático. Você pode ter também situações de sangramento, tá? Que faz um pseudoaneurisma da esplênica, ele pode romper hemorrágico associado, que pode, se não for possível ser embolizado, pode ser necessário que seja operado. Mas é basicamente e pseudocisto, tá? Então vamos dar continuidade à nossa última aula. Então, voltando dentro da classificação, nós estamos dentro do abdômen agudo inflamatório. Nós vamos falar agora especificamente sobre a apendicite aguda, que é a principal causa de todos os tipos de abdômen agudo. Então, lembrando, o apêndice, ele é um órgão, é uma víscera oca que tem um fundo cego e que se localiza na base do seco, na região da confluência das tênias. Nós sempre orientamos os residentes. Se você seguir as tênias, você vai chegar na base do seco, na região onde o apêndice está localizado. Localizado pela artéria apendicular, que é um ramo da iliocecocólica, que é um ramo da mesentérica superior. A base é fixa no seco e a ponta tem uma posição variável, móvel, no eixo de 360 graus, de forma tridimensional, para frente, para trás, para os lados. Então, de acordo com a posição do apêndice, eu vou ter clínicas em locais diferentes. Por isso que nós temos uma variedade tão grande de clínicas na apendicite aguda, né? A gente sempre diz que numa sessão clínica, numa discussão de caso, quando você tem dúvida do que é, coloca lá que pode ser apendicite, que sempre é possível, né?
Dependendo, tem um quadro clássico, mas tem quadros muito variáveis. Então o apêndice ele pode estar na pelve, ele pode estar junto aos vasos ilíacos, atrás do seco, em cima do seco, em cima ou embaixo do ilho, na fossa ilíaca esquerda. Então é uma posição muito variável. Se você for olhar no Sabson, que é o livro de cirurgia base para a maioria dos concursos, ele diz que a posição mais comum do apêndice é retrocecal, que ele quer dizer que ele é atrás do seco. Não confunda esse termo com apendicite retroperitoneal, porque é muito comum você encontrar um residente ou um cirurgião dizendo que teve uma apendicite complicada porque o apêndice era retrocecal. Na verdade, ele quis dizer retroperitoneal, porque ele vai dar aquela clínica relacionada ao dorso, associado a Jordano, abscesso no psoas, alterações urinárias. Então, esses pacientes vão ter clínicas mais arrastadas. Mas a localização mais comum é intraperitoneal, atrás do seco, retrocecal. Existe um pico aí no adulto jovem, segunda, terceira década, mas ele pode ser desde a criança até o idoso, né? Então ele pode ser, o apêndice ele vai estar o seco localizado na fossa ilíaca direita, então na confluência das tênias, mas o próprio seco pode estar em qualquer lugar. Você pode ter uma má rotação intestinal, esse seco pode estar localizado mais alto, a própria gestação também vai empurrar essa região mais para cima, né? E você tem o chamado apêndice retroperitoneal, que causa as complicações mais graves, quando você precisa fazer a manobra de Catel, que é para descolar o retroperitônio para poder chegar no apêndice. São situações mais raras e mais graves. É a causa principal de abdômen agudo, né? Em torno de 7% dos indivíduos ocidentais vão ter apendicite ao longo da vida. É um pouco mais frequente no sexo masculino e, apesar de ser sistematizada desde o final do século XIX, a cirurgia de apêndice, ainda tem mortalidade hoje, no século XXI, principalmente por conta de atrasos diagnósticos, com uma alta morbidade, de até 20%, principalmente as causas infecciosas. E a apendicectomia é a cirurgia mais realizada no mundo, de emergência, né? E o que causa apendicite? O que causa apendicite é uma obstrução da luz do apêndice. Tá? Essa obstrução, na maioria das vezes, ocorre por um chamado fecalito, por um pedacinho de fezes, mas pode acontecer também pela hiperplasia linfóide. Então nós temos aqui as placas de Peyer. O apêndice ele é um órgão linfóide, ele tem tecido linfóide na sua submucosa. Se você tiver um processo inflamatório que isso tem uma hipertrofia, uma hiperplasia, ele pode obstruir o apêndice. É comum em crianças, por exemplo, após infecções de vias aéreas, amidalites, tem uma reação inflamatória local no apêndice. Mas pode ser obstruído também por um corpo estranho, que foi ingerido, por um tumor, né? O tumor do apêndice, não sei se vocês se lembram, às vezes é questão de prova, qual é o tumor mais comum do apêndice? É o chamado tumor carcinoide. É o tumor mais comum do apêndice, mas existe também o adenocarcinoma da mesma forma do cólon, né? Ou então por bário, por um parasita. O bário que é um contraste utilizado em exames contrastados, que ele pode obstruir, é pouco utilizado hoje em dia. Então tudo começa com a obstrução da luz do apêndice. Esse apêndice, ele tem uma mucosa, essa mucosa ela é secretora de muco, né? Tem as células caliciformes que vão ajudar na lubrificação para a passagem das fezes. Então é normal que esse muco ele chegue no seco. Se tiver uma obstrução, isso vai ficar contido, ele vai distender o apêndice e vai causar apendicite. Tá? Então, baseado nessa fisiopatologia, nós temos pelo menos 4 fases bem determinadas da apendicite, que sempre são cobradas. E muitas vezes vocês vão ter que descrever isso na descrição da cirurgia, e de acordo com a fase da apendicite, a gente vai usar o não dreno, a gente vai usar antibiótico profilático ou antibiótico terapêutico. Então é importante que a gente conheça. Inicialmente, ocorre a obstrução da luz. Obstruiu a luz, eu tenho uma secreção contínua de muco que não vai ser drenado e um supercrescimento bacteriano. Vai aumentar a pressão dentro da luz do apêndice. Aumentando-se a pressão, essa pressão vai ultrapassar a pressão de drenagem venosa e linfática. Então o apêndice ele começa a ficar todo hiperemiado, avermelhado, com os vasos congestos. Essa é a primeira fase da apendicite, chamada apendicite aguda catarral ou inflamatória. É a primeira fase da apendicite aguda. Quando você opera, o apêndice está todo vermelhinho. Ele ainda não tem pus, não tem necrose, mas ele está hiperemiado. É a fase inicial, a fase 1 da apendicite aguda.
Posteriormente, o apêndice vai se tornando edematoso, vão se formando úlceras isquêmicas na mucosa e o processo inflamatório atinge a serosa. Quando você tem um processo inflamatório na serosa, você já tem a formação de fibrina, de pus, de tecido inflamatório ao redor do apêndice. Essa é a segunda fase, que é chamada apendicite aguda supurativa, ou fibrinosa, ou fibrinopurulenta. Tá? É a segunda fase, quando você já tem uma coleçãozinha purulenta, fibrinosa em volta do apêndice. Nesse momento, essa coleção ela vai irritar o peritônio parietal e você já tem a migração da dor da região epigástrica para a região da fossa ilíaca direita. Posteriormente, esse aumento constante da pressão trombose venosa, essa pressão ela vai ultrapassar a pressão de vascularização arterial. Então o apêndice já não recebe sangue oxigenado. Então ele vai necrosar, ele vai isquemiar. E qual que é a parte que normalmente necrosa primeiro? É a parte mais distante da vascularização. Então é a borda antimesentérica da ponta do apêndice. Então é o mais comum que necrosa primeiro. Então nessa fase eu já tenho necrose. Então é a fase necrótica ou é a fase gangrenosa, ou fase isquêmica. É a terceira fase da apendicite. E posteriormente, o aumento da pressão em cima de um apêndice necrótico vai levar à perfuração. É a quarta fase da apendicite, que é a fase perfurativa. Essa perfuração, na maioria das vezes, é uma perfuração bloqueada, né? Porque esse processo de apendicite é um processo lento. Então, o indivíduo imunocompetente, ele vai ter um plastrão, um bloqueio inflamatório, um bloqueio de epíplon, um bloqueio de alça, e isso vai fazer com que ele perfure bloqueado. Então, vai causar um plastrão, um abscesso local. Em situações em que o paciente é imunocomprometido, você pode não causar esse bloqueio e perfurar em peritônio livre. E aí vai ter uma peritonite difusa em torno de 5% dos casos, principalmente crianças e idosos. Então a quarta fase é a fase perfurativa. Então nós temos a fase inflamatória ou catarral, depois a fase supurativa ou fibrinopurulenta, depois a fase necrótica ou isquêmica gangrenosa e a última fase perfurativa. Então, um exemplo de um apêndice aqui já numa fase 2, já com a fase purulenta, e a presença do fecalito obstruindo a região do apêndice. Como que é a clínica desse paciente? Então, a clínica clássica do paciente é um paciente jovem que começa com uma dor epigástrica, mal localizada, de fraca, insidiosa, lenta, de progressão lenta, associada com sintomas autonômicos. Perda de apetite, hiporexia, náuseas, vômitos esporádicos e reflexos. Normalmente, se tiver alguma coisa que precede a dor, é a hiporexia. Depois vem a dor, náuseas e vômitos, e por último, uma febre, que costuma ser uma febre baixa nos pacientes que já têm abscesso, que já tem complicação local. Tá? Então, esse é o clássico, é perda de apetite, dor epigástrica, mal definida. Então, o paciente, você pede para ele localizar a dor, ele não consegue apontar, ele fica com a mão espalmada. É por aqui que dói, porque a dor ela é mal localizada. E é muito comum o paciente tentar relacionar com alguma coisa que ele comeu, porque parece que é uma indisposição mesmo digestiva. Então o paciente sempre fala, eu comi alguma coisa que não fez bem, porque ele tem um sintoma epigástrico. Posteriormente, essa dor vai se localizar na fossa ilíaca direita ou aonde tiver a ponta do apêndice, né? E vai se tornar uma dor parietal com descompressão brusca positiva. Então, nós temos o ponto de McBurney, traçando uma linha da cicatriz umbilical na espinha ilíaca anterosuperior. Você vai dividir em 3 partes. Entre a parte medial e a externa é o ponto de McBurney. É o local onde se faz o sinal clínico do sinal de Bloomberg e é o local onde se inicia a incisão da apendicectomia, que é a incisão de McBurney. No exame físico, nós vamos ter uma palpação dolorosa, principalmente na fossa ilíaca direita. Pode haver uma hiperestesia cutânea, ruídos diminuídos por conta de ilho, e normalmente tem uma posição antálgica, que é uma escoliose para o lado direito. Então o paciente ele assume uma posição ou de decúbito ou uma escoliose, porque diminui a dor. Né? O sinal mais comum é o sinal de Bloomberg, que você vai fazer a compressão da fossa ilíaca direita e a descompressão. A descompressão brusca ela é dolorosa. Para fazer esse exame, a gente tem que ter cuidado. Tá? O paciente com dor, se você fizer de qualquer forma, sempre vai dar positivo. Então, o ideal é que você
vá comprimindo lentamente, conversando, distraindo o paciente e depois faça uma descompressão brusca quando ele não estiver percebendo o seu exame, porque normalmente ele para de falar e localiza a dor. Tá? Essa é a forma mais fácil de fazer. Agora, tem situações que o paciente já tem abdômen tábua, que é peritonite difusa. Aí, aonde você encostar, ele vai ter descompressão positiva. É um sinal também de doença avançada. O que é o sinal de Rovsing? Então, lembrando, palpação do quadrante inferior esquerdo, causando dor do lado direito, por mobilização do gás e distensão da base do seco. Outros sinais aqui. O que é o sinal de Dunphy? Sinal de Dunphy é quando você faz a percussão no ponto de McBurney. É a percussão dolorosa. Então, cada um foi inventando um sinal e colocando o seu nome de uma forma diferente de pesquisar a mesma coisa. Então, o sinal de Dunphy você pode simplesmente também encostar no ponto de McBurney e pedir para o indivíduo tossir. Na hora que ele tosse, vai ter uma mobilização, é a mesma coisa da percussão. Então, são formas de pesquisar a peritonite. O que é o sinal de Lipinski e Sloan? Como eu disse anteriormente, você vai pedir para o indivíduo levantar a perna direita, estendida, e vai comprimir a fossa ilíaca direita. Se ele tiver dor, é o sinal de Lipinski. Agora, se você segura a perna dele e ele continua com dor, é o sinal de Sloan. Tá? Então, o Lipinski é dor à compressão do seco contra a parede posterior do abdômen, enquanto o doente eleva o membro inferior direito estendido. E o Sloan é essa mesma dor, enquanto o doente eleva o membro inferior estendido sobre a mão do examinador. Então, é mais um epônimo aí que pode cair em prova. Sinal do psoas é um sinal interessante porque ele não é de apendicite, ele é de psoite. Quando você tem um processo inflamatório, uma coleção no músculo psoas, que é o músculo retroperitoneal. Agora, pode estar presente na apendicite quando o apêndice é retroperitoneal e está próximo ao músculo psoas, causando um abscesso ali. Como que é o sinal? Você vai botar o paciente em decúbito lateral esquerdo e vai fazer a extensão da coxa sobre o quadril. É puxar a perna para trás. Na hora que se faz isso, se estica, se estende o músculo psoas e o paciente tem dor, porque o apêndice está localizado lá atrás no retroperitônio. Então é dor, a extensão da coxa direita sobre o quadril contra a resistência em decúbito lateral esquerdo. Vai jogar a perna para trás. E o sinal do obturador? Quando o apêndice estiver dentro do forame obturador, normalmente o apêndice pélvico é um apêndice que pode causar, inclusive, diarreia. Vocês viram que eu não disse diarreia aqui na clínica da apendicite. Não é comum apendicite com diarreia. É possível, mas é incomum. É mais comum em crianças pequenas. Mas se o apêndice estiver na pelve, ele vai irritar o reto e vai causar uma diarreia. Então o paciente vai ficar em decúbito dorsal, você vai fazer a rotação interna do quadril direito flexionado. Então vai jogar o joelho para dentro e o pé para fora. Rotação interna do quadril direito flexionado. Se o apêndice estiver no forame obturador, o paciente vai ter dor nessa situação. Chama sinal do obturador. Exames laboratoriais. O que se espera de uma apendicite? Se espera uma leucocitose leve, com desvio, ou até hemograma normal. É possível em casos iniciais. Exame de urina pode ajudar e pode atrapalhar. Então, no apendicite, você pode ter leucocitúria, pode ter hematúria por conta de um apêndice localizado próximo do ureter, causando essas dificuldades. O raio-x. O raio-x deve ser feito? Sim. Todo tipo de abdômen agudo deve fazer aquele padrão. Tórax PA, abdômen em pé e deitado. Mas na apendicite e nos abdômenes inflamatórios, como eu disse, ele só vai dar dados indiretos. Tá? Então, o que ele vai mostrar aqui para mim? Ele pode ter um nívelzinho na fossa ilíaca direita. Então, o paciente tem um nível hidroaéreo, pode ser que exista um bloqueio, um plastrão naquela região. O paciente pode ter um apagamento do psoas. Então, você vê o músculo psoas do lado esquerdo, a borda dele bem desenhada. Do lado direito, você não vê. Por quê? Porque tem um processo inflamatório ali na frente. A imagem do fecalito no raio-x é muito rara. Muito rara. É mais comum que ele seja visto no ultrassom. Escoliose antálgica. Você viu que a coluna do indivíduo está virada para o lado direito. Pneumoperitônio é possível se tiver perfurado? Sim, mas é raro, porque a maioria das vezes ele é bloqueado. Então você tem achados. Você pega um paciente que tem um nívelzinho na fossa ilíaca direita, um psoas apagado, com uma clínica compatível, vai aumentando a chance de ser apendicite, mas nada é definitivo. Então nós temos aqui um raio-x em pé, um raio-x deitado e um raio-x em pé. Então o que mudou aqui? Mudou que apareceu como um nívelzinho na fossa ilíaca direita. Nada demais, a bolha gástrica aqui, um raio-x bem inocente, inclusive. Agora,
dentro de uma clínica compatível, aumenta a chance. Aqui a imagem do fecalito, que é raramente vista, mas tomar cuidado para não confundir com cálculos ureterais migrando, né, no trajeto nessa região. O ultrassom é um excelente meio diagnóstico. Ele é usado em muitos casos, principalmente na dúvida diagnóstica. Então, a gente vai ver que a apendicite ela é diagnóstico clínico. Diagnóstico clínico, indicação de cirurgia, desde que seja típico. Quando for atípico, quando for um paciente com dúvida, uma mulher que possa ter uma dúvida de alguma coisa da parte ginecológica, é interessante fazer imagem. Ultrassom, abdominal e transvaginal, e a tomografia são os exames mais usados. Tá? Então, quais são os achados ultrassonográficos de apendicite? Isso também é sempre questionado. Primeiro, o apêndice ele é um pedacinho do intestino, então ele é amolecido. Se ele põe o transdutor e vê que tem um órgão ali em fundo cego, tubular, que está endurecido, que não é compressível com o aparelho, pode ser um sinal de apendicite, que é um apêndice não compressivo e acima de 6 milímetros de diâmetro. A presença do apendicolito e do fecalito é comum, né? No ultrassom ele é visto, você vê que tem uma área de interrupção ali da ecogenicidade. Existe uma delaminação da mucosa e da submucosa, porque tem líquido ao redor, edema da parede, então você vê separadamente as paredes do apêndice. Pode ter um sinal indireto de líquido ao redor, de coleção, de abscesso, na fossa ilíaca ou até na pelve, e dor à compressão do transdutor. Então, o principal é você ver que existe uma estrutura tubular que está endurecida, acima de 6 milímetros e com líquido ao redor. Então, o ultrassom, ele pode ver um corte nesse sentido que você vai desenhar certinho o apêndice com a parede delaminada. E se ele pegar de frente o apêndice, o corte, parece uma imagem alvo. Tá? Por quê? Porque existe líquido no meio da parede do apêndice. Tá? Então, ele inverteu a posição do transdutor. Então, uma outra imagem mostrando o espessamento da parede e líquido ao redor do apêndice. E quando ele colocou um Doppler, ele viu que tem um fluxo maior por conta do processo inflamatório. A tomografia. A tomografia é um excelente exame. Se perguntarem para vocês qual é o exame mais sensível para apendicite, a resposta é tomografia. Não quer dizer que ela vai ser indicada em todos os casos. Ela vai ser feita em casos atípicos, em casos de dúvida diagnóstica. Então você tem uma sensibilidade aí em torno de 95% em quadros duvidosos. O ideal é você fazer com contraste oral e com contraste venoso. E numa tomografia normal, o apêndice ele pode ou não se contrastar, mas ele vai ter uma parede normal, não vai ter líquido ao redor e cortes finos também. Agora, quais são os critérios tomográficos de apendicite? Muito semelhantes ao ultrassom. É um apêndice distendido espessado, acima de 6 milímetros, essa aparência em alvo ou em halo, a presença de abscesso periapendicular e coleções, o próprio fecalito, e o que vai mudar é o borramento da gordura mesentérica que eu mostrei lá na diverticulite. A gordura ao redor do apêndice ela vai mudando daquele acinzentado escuro para um esbranquiçado. Vai ficando mais claro, mais branco. Tá? Então, o que você viu aqui? Ó? O contraste está chegando aqui no seco. Aqui você tem uma estrutura tubular em fundo cego com uma obstrução e não está entrando o contraste nessa região. Aqui eu tenho uma pelve mostrando bexiga, útero e um abscesso na região do fundo de saco posterior com líquido e gás. Então já é um sinal de complicação de uma apendicite aguda. Então aqui nós temos uma outra imagem mostrando um apêndice edemaciado com fecalito e o início de um borramento da gordura mesentérica ao redor. Então, o exame complementar, como eu disse, ele é complementar ao diagnóstico. Você tem que fazer uma boa história e a tomografia e o ultrassom eles vão confirmar o diagnóstico ou não. Diagnósticos diferenciais. Então, como a apendicite pode ser em todos os casos, né? Tem que tomar cuidado porque existem várias doenças que podem mimetizar uma apendicite aguda. Por exemplo, uma gastroenterite. O paciente pode chegar com dor abdominal intensa, com febre, com leucocitose e ser uma gastroenterite. A gastroenterite é mais comum que tenha diarreia e vômito, né, como quadros iniciais. A linfadenite mesentérica, que é um diagnóstico diferencial, é difícil de ser feito antes de operar. Então, existe uma situação, principalmente na criança, que você tem um quadro infeccioso, normalmente de vias aéreas superiores,
e um processo inflamatório ao redor do apêndice com proliferação de linfonodos. Isso causa uma dor na fossa ilíaca direita. Só que na dúvida acaba sendo operado, o paciente vai ver isso no intraoperatório. Dificilmente você vai dizer que é uma linfadenite mesentérica no pré-operatório. Folículo ovariano roto. Então, durante a ovulação, ovulou do ovário direito, pode cair um pouco de líquido na cavidade, causar dor, causar um certo íleo, desconforto. Doença inflamatória pélvica. Então, a DIP, né, a infecção, abscesso tubo-ovariano, a salpingite, normalmente causado por clamídia e por gonococo, que são germes ascendentes, né? Podem até, inclusive, ser necessário cirurgia com drenagem. Cistos de ovário roto e torcido, então com sangramento na cavidade abdominal. A gravidez ectópica, então quando você tem uma gravidez tubária e ela não rompeu, quando ela rompeu, ela vai causar abdômen agudo hemorrágico. O paciente vai chegar com dor intensa, choque hipovolêmico. Mas se ela não rompeu, ela vai causar uma dilatação da tuba. Então vai causar dor local, se tiver do lado direito, pode ser na fossa ilíaca direita. Cálculos ureterais que podem migrar durante o seu trajeto, né, causando dor. Aí o paciente já tem uma história de cálculo, ele pode ter vômitos associados, infecção urinária. A diverticulite de Meckel, que é raro, mas é com a inflamação daquele divertículo de Meckel a 40 centímetros do trás, que pode confundir a localização. A intussuscepção, que é mais comum em criança, que é você tem a alça invaginando dentro dela mesma, tipo uma telescopagem. Ela é mais comum de causar uma massa palpável e obstrução intestinal, mais comum em criança. A doença inflamatória intestinal é principalmente a doença de Crohn, que a gente tem a enterite de Crohn, que ela pode começar simplesmente no íleo terminal. E o paciente ter dor, febre, e aí você vai operar, tem aquele íleo todo avermelhado, edemaciado, com meso invadindo o intestino. Então é um diagnóstico diferencial doença de Crohn. A infecção urinária pielonefrite, como a gente já disse, ela pode causar semelhança. A própria diverticulite, pneumonia de base na criança pode dar dor abdominal, pleurites podem dar dor abdominal. Então, existem muitos diagnósticos diferenciais, né? Dentro do abdômen agudo, tem que tomar muito cuidado. Tem doenças clínicas também. Você pode ter um paciente com cetoacidose diabética que chega com o abdômen tábua, com descompressão brusca positiva em todo o abdômen. Um paciente urêmico que faz diálise, um renal crônico que não fez a diálise, perdeu 2 sessões de diálise, ele pode chegar com abdômen tábua, né? Pacientes com crise de falcização de anemia falciforme, então causa grandes dores abdominais. Então, existem muitas doenças que podem mimetizar o abdômen agudo e a apendicite, que é o mais comum. Então, por isso que a história e a anamnese, os antecedentes são importantes. E o tratamento da apendicite é, a princípio, cirúrgico. Tá? Então, a apendicite aguda a gente não trata com antibiótico. O tratamento é apendicectomia. Nos casos iniciais, não perfurados, sem grandes coleções, a gente opera e faz antibiótico profilático. A recomendação do Colégio Brasileiro de Cirurgiões é que se use a cefoxitina, que é uma cefalosporina de 2ª geração. Normalmente 1 dose ou até 24 horas. Tá? Agora, tem serviços que usam ciprofloxacina e metronidazol, outros usam ampicilina, amicacina e metronidazol. Então, vai depender de cada serviço. Para profilaxia, o recomendado é a cefoxitina. Agora, se já existir um abscesso, uma perfuração, você vai realizar um antibiótico que cubra gram-positivo, gram-negativo e anaeróbio de forma terapêutica. E aí também vai depender do serviço. A cefalosporina de 3ª geração, né, o mais usado é o ceftriaxone com metronidazol, ampicilina, amicacina e metronidazol, piperacilina, tazobactam, ampicilina, sulbactam. Então você tem muitas hipóteses, muitas possibilidades aí, dependendo de cada CCIH, de cada hospital. E a cirurgia ela pode ser por via aberta, que é por laparotomia, ou por videolaparoscopia. Então aqui a gente vê na videolaparoscopia um apêndice fase 1, fase edematosa, todo avermelhado, e a artéria apendicular que vai ser ligada aqui embaixo. E aqui numa pequena incisão de McBurney, que não dá nem para ver, na confluência das tênias, um apêndice também em fase 1, todo, a hiperemia e o processo inflamatório local. As incisões, que incisões você pode fazer? Né? Então, existem as incisões laterais e a incisão mediana. Então, essa imagem mostra 3 possibilidades. Primeiro, a incisão de McBurney, que é a incisão oblíqua. Então, você vai fazer, a partir do ponto de McBurney, 1/3 acima e 2/3 abaixo. Você vai fazer a incisão oblíqua.
Essa incisão pode ser também transversa, aí o mais baixo possível do ponto de vista estético, que é a incisão de Davis, de Rock Davis. Tá? Ela pode ser transversa aqui embaixo. A vantagem dela é só estética. Inclusive, esse transverso é só na pele. Quando se abre a aponeurose, ela volta a ser oblíqua como o McBurney. A incisão paramediana pararetal externa, incisão de Lenander, pouco utilizada hoje em dia, mas já foi muito utilizado no passado para casos mais avançados. Então, hoje em dia, a gente tem a incisão de McBurney e a incisão de Davis. Para casos, quando que se faz essas duas incisões? Para apendicite localizada. Eu tenho só dor na fossa ilíaca direita, eu não tenho peritonite difusa, porque essa incisão não é possível lavar a cavidade abdominal. O meu acesso é restrito. Se eu tiver peritonite difusa, eu tenho que lavar a cavidade, ou eu vou fazer uma mediana, que começa a infraumbilical e pode ser chifopúbica, porque às vezes tem pus lá em cima do baço, em cima do fígado, ou eu vou fazer videolaparoscopia, que é possível também lavar sem uma grande incisão. Tá? Então isso aí tem que ficar bem claro, é cobrado em prova. Qual a indicação de incisão lateral? Incisão pequena lateral. McBurney e Davis, apendicite localizada. Tá? Se for difusa, peritonite difusa é mediana ou videolaparoscopia. Então, como que é a cirurgia? A cirurgia é localização do apêndice. Então, vai nas tênias, base do século, chegou na base do apêndice. Liberou o apêndice, ligou o mesoapêndice, com isso a artéria apendicular. Né? Então, aqui a gente tem uma imagem de um apêndice perfurado, feio, mas a base íntegra. É o que a gente vê na maioria dos casos. Ligou, próximo passo é ligar a base do apêndice. Passa um pontinho transfixante, liga a base do apêndice e secciona. Hoje em dia a gente sabe que seccionou o apêndice, já pode parar, já pode acabar a cirurgia. A videolaparoscopia mostrou que não tem problema nenhum. Mas classicamente se existe um tratamento desse coto, né, que é a invaginação do coto. O mais utilizado é a bolsa de Ochsner, que é a bolsa de tabaco com invaginação do coto. O Seibson traz um ponto em Z para você invaginar o cotinho. Então isso aqui é clássico, é descrito. Hoje em dia não precisa fazer mais. Você pode deixar esse cotinho aqui, que não tem problema nenhum. Tá? Então ligou a mesoapêndice, ligou a base do apêndice e seccionou. E a laparoscopia, tem vantagens? Sempre tem vantagens a videolaparoscopia. Se você pegar um paciente homem, jovem, magro, com uma doença localizada, sem repercussão, não faz muita diferença você fazer por vídeo ou fazer uma incisãozinha pequena lateral. Agora, casos que você tem dúvida diagnóstica, nesses casos você não sabe se é ginecológico, você faz um inventário completo da cavidade, dá o diagnóstico e já pode tratar. Tá? Então, é a melhor forma para avaliar a cavidade, tem menos dor no pós-operatório, tem uma resposta retorno às atividades mais precoces, principalmente atividades esportivas, menos infecção da ferida, né? Porque se você não tiver uma contaminação do subcutâneo, você não vai ter infecção. E, principalmente, para diagnóstico diferencial e para casos de peritonite difusa. Se tiver peritonite difusa, você pode lavar, se tiver material para isso, por videolaparoscopia. Tá? São as principais indicações. Então, aqui a gente está vendo pela videolaparoscopia, a cirurgia é exatamente a mesma, não muda nada. O livro aqui, ele traz um grampeador para grampear a base do apêndice, que não tem necessidade, no Brasil raramente se usa, porque é muito caro. Você dá o ponto mesmo na base do apêndice, da mesma forma que se faz a apendicectomia aberta. Tá? Se tiver o grampeador, melhor. Complicações. Então, nós temos aí, existe mortalidade ainda na apendicectomia, principalmente nos casos perfurados, nos casos mais graves. E uma morbidade de 10% a 20%, principalmente crianças, idosos, imunocomprometidos. A principal causa de óbito é a sepse, é aquele paciente que teve o diagnóstico retardado, que demorou para chegar para o tratamento. A principal complicação é a infecção da parede. Então, a gente costuma dar uns pontinhos separados para drenar essa cavidade. Antigamente tinha até uma discussão se deixava aberto a pele, quando era muito contaminado. Hoje em dia não se faz mais isso. Você faz o ponto separado e, se for necessário, você abre o pontinho para drenagem. Agora, pode fazer também um abscesso na cavidade. Não lavou direito a cavidade, ou tinha coleção do outro lado, a incisão de McBurney não deu para poder abordar, pode ficar um abscesso. Aí no futuro vai precisar drenar esse abscesso, fazer antibiótico. Complicações raras. Piliflebite e abscesso hepático. O que é piliflebite? A piliflebite, hoje em dia é bem rara, mas foi muito comum no passado.
Paciente com apendicite que não trata, que não opera, que passa dias e dias e dias e dias, ele pode ter esse processo infeccioso, ele pode ascender pelos vasos mesentéricos. Então, se esse paciente tiver uma contaminação da mesentérica superior, essa infecção ela vai chegar na veia porta. A veia porta ela é formada pela união da esplênica com a mesentérica superior. Então, se você tiver essa infecção, pode levar inclusive a abscesso no fígado, é causa de abscesso hepático, apendicite, diverticulite não tratada. E a piliflebite é a trombose séptica da veia porta. Eu tenho um trombo na veia porta infectado, normalmente causado por uma infecção abdominal, crônica já maltratada. Tá? Então, extremamente grave, dá insuficiência hepática, com alta mortalidade. E esse cotinho do apêndice que eu seccionei, ele pode dar fístula? Pode, mas é raro. E quando tem fístula, costuma ser uma fístula benigna, de tratamento fácil, desde que esteja drenado. Então, toda vez que você tiver dúvida se o coto ficou bom, se pode ter alguma área isquêmica, é melhor deixar um dreno nessa região. Então, uma das indicações de drenagem é dúvida do coto do apêndice. Tá? Outra indicação é possibilidade de sangramento e drenagem de abscessos. São as principais indicações de drenagem. Ele vai fechar, a não ser que tenha uma obstrução para frente. Se tiver uma obstrução distal e uma fístula no coto, ele vai perpetuar. Se tiver tumor naquela região, se tiver doença de Crohn, algum corpo estranho, ele pode não fechar a fístula. Mas a maioria das vezes são fístulas benignas, de baixo débito. Você pode manter, inclusive, com dieta via oral de absorção alta. E o que é apendicite branca? Apendicite branca é quando você tinha certeza que era apendicite, eu falei que era clínico o diagnóstico, você foi lá operar e não era. O apêndice está branquinho, normal, não tem nada. O que fazer nesses casos? É melhor tirar o apêndice. Por quê? Porque você já fez a incisão, você já falou para o paciente, se você deixa o apêndice, ele pode ter um apendicite no futuro, chegar no hospital e o médico que atender achar que ele já é apendicectomizado. Isso dá dúvida de diagnóstico no futuro, né? A não ser que a cirurgia seja por vídeo e o doente seja bem orientado. Mas, de qualquer forma, é bom tirar o apêndice, porque existe, muitas vezes o anátomo patológico mostra que tinha apendicite mesmo. Não tem uma correlação perfeita da visão macroscópica do cirurgião com o anátomo patológico. Então, é melhor tirar o apêndice. Já que abriu para fazer, tira. Tá? Casos especiais, então, crianças. Em criança, não é tão comum apendicite em crianças muito jovens. Abaixo de 2 anos é raro, porque proporcionalmente a base do apêndice ele é mais larga em relação ao seco, então tem menos chance de obstruir. Crianças muito jovens, abaixo de 1 mês, tem que pensar em aganglionose, que é a doença de Hirschsprung, que é extremamente raro. É comum cursar com diarreia, é comum você ter mais perfuração e mais demora para dar o diagnóstico. Porque a criança não tem história clínica, né? Você tem que ver com a mãe, então pode ter, muitas vezes já está perfurado com peritonite difusa. E também não existe uma maturidade ainda do aumento para poder bloquear de forma satisfatória o processo inflamatório. O idoso, a mesma coisa. A apendicite aguda é grave no idoso. Primeiro, porque existe um preconceito, porque a pessoa tem 90 anos, ninguém pensa que ele pode ter apendicite, né? Então, se ele não foi apendicectomizado, ele pode ter apendicite. Não é tão comum, mas é possível. Quase 90%, de 50% a 90% vai ter perfuração, porque demora para dar o diagnóstico. A dor pode ser muito discreta no começo, pode ter poucas alterações no exame físico, pode não ter febre, leucocitose, e o principal, o idoso normalmente tem comorbidades. Então, esse retardo no diagnóstico vai levar a complicações no futuro. E a gestante? A grávida, a gestante também tem apendicite. O abdômen agudo, é a causa de cirurgia de urgência mais comum na gestante não ginecológica, é a apendicite. Então, 1 para 1.500 gestações vão ter apendicite. Qual que é o problema? O problema é a localização do apêndice. Com o crescimento da gestação, a partir do 5º mês, o apêndice sai da crista ilíaca e vai sendo deslocado para a região do hipocôndrio direito e do flanco direito. Vai subindo e vai indo mais para o dorso. Então, com isso, você vai ter uma dificuldade do diagnóstico na hora do exame físico e o leucograma não é tão útil porque existe uma leucocitose fisiológica da gestação que pode confundir e também o receio de se operar uma paciente gestante, né? Mas a gente não pode ter esse receio. O que mais dá complicação em relação à mortalidade fetal
é a demora da cirurgia, é a presença de pus ao redor do útero. Então, o diagnóstico tem que ser precoce. É mais grave no terceiro trimestre porque o aumento já não alcança mais para bloquear o apêndice. Então, costuma perfurar em peritônio livre. Então, quando acontece isso, acaba indo para uma laparotomia com cesariana simultaneamente, né, se tiver peritonite difusa. Agora, no primeiro e no segundo trimestre, não tem problema. Se não tiver perfurado, avançado, você pode operar, inclusive por videolaparoscopia, com bons resultados, tá, de mortalidade fetal e materna, desde que a videolaparoscopia seja feita primeiro. Na hora de entrar o primeiro portal, é importante que se faça o pneu peritônio aberto, a chamada técnica de Rasson. Você não vai colocar uma agulha às cegas e colocar o trocáter às cegas, porque você pode cutucar o útero, né? Pode furar o útero. Então, é importante abrir e colocar sob visão direta, sem aquele prego do trocáter, que pode machucar. E na hora de realizar o pneu peritônio, de insuflar o gás, a gente usa uma pressão um pouquinho mais baixa. Normalmente você usa 12, 13 milímetros de mercúrio. Agora, se você botar uma pressão muito alta, pode colabar as artérias uterinas e alterar a circulação fetal. Então você trabalha com pneumo de 8 a 10, dá para operar tranquilamente, tá? Então vamos fazer algumas questões agora de apendicite, que são os mais comuns nas provas, né? Um idoso apresenta-se com quadro de dor abdominal inespecífica há 2 semanas, acompanhado de febre quase diariamente. O hábito intestinal está normal. Ao exame físico, encontra-se hemodinamicamente estável, vigil e orientado. É realizada a tomografia computadorizada, que demonstra abscesso de aproximadamente 10 centímetros na fossa ilíaca direita, em topografia do íleo terminal, sendo sugestiva de abscesso apendicular. Com relação a esse caso, é correto afirmar que, então, é idoso, tem uma dor abdominal há 2 semanas, então já tem um tempo longo de evolução, com febre diária. Hábito intestinal normal, estável hemodinamicamente, e ele diz que a tomografia tem um abscesso de 10 centímetros. Não fala de peritonite ou não. Então ele quer saber o que fazer nesses casos. Então essa questão aqui, eu coloquei ela para a gente discutir uma outra possibilidade, que a gente não gosta muito de falar, porque às vezes os alunos entendem de forma errada. Apendicite é igual a apendicectomia. Agora, existe uma possibilidade de você não realizar a apendicectomia no momento imediato. Isso chama-se apendicectomia de intervalo. Em algumas situações, quando você já tem um bloqueio, um tempo longo de evolução e que o paciente está estável, não está obstruído, não está com peritonite, você pode simplesmente drenar o abscesso, realizar antibiótico e realizar a apendicectomia num segundo tempo, para tentar diminuir esse processo inflamatório, diminuir a chance de ter que ressecar o intestino todo, fazer uma colectomia, lesão de alça. Isso chama apendicectomia de intervalo. Isso pode ser cobrado em prova. Então, o que ele quer dizer aqui? A técnica de apendicectomia aberta é indicada por ter menos complicações do que a videolaparoscópica? A princípio, não, né? Ou uma ou outra pode ser feito. A drenagem percutânea e a antibiótico-terapia são mais indicados que a cirurgia? A tomografia não tem boa acurácia para o diagnóstico? A apresentação clínica não é compatível com apendicite. Então, a D está errada, a apresentação clínica é compatível. A tomografia tem boa acurácia, está errada. E a A está errada. Então, você vai ter que marcar a letra B aqui por exclusão. Tá? Então, mas aqui ele está cobrando esse conceito. Pega um paciente idoso com comorbidade, já com tempo arrastado, não tem peritonite difusa, está estável, mas tem um abscesso, um plastrão, você pode fazer a drenagem com antibiótico e, posteriormente, eletivar essa apendicectomia. Tá? Isso chama apendicectomia de intervalo. Mas isso é uma exceção. Alguns serviços usam essa conduta. Mas se você estiver no interior, se você não estiver fora de um serviço, é apendicectomia, cirurgia sempre. Tá bom? Uma paciente de 18 anos sente dor contínua de início insidioso há 10 horas no epigástrio, passando para a região periumbilical, há cerca de 4 horas. Essa dor localizou-se na fossa ilíaca direita. Refere também a anorexia e náuseas esporadicamente. No exame físico, observam-se abaulamento discreto da fossa ilíaca direita, com dor à palpação superficial e profunda e descompressão brusca mais dolorosa. A temperatura de 38,7 graus.
ao toque vaginal, a dor à palpação do fundo de saco à direita. Qual é o diagnóstico mais provável? Então, provavelmente uma apendicite aguda, mas ele tem duas alternativas, flegmonosa ou perfurada. Né? Então, aqui nesse caso, a paciente tem febre, ela tem DB positivo e tem dor ao toque vaginal. Então, provavelmente uma apendicite perfurada já com bloqueio com abscesso, certo? Um jovem de 14 anos, pardo, estudante, foi trazido pela mãe ao pronto-socorro com um quadro de dor abdominal há 16 horas, principalmente em epigástrio e mesogástrio, associado à inapetência. A mãe acha que ele teve febre, mas não possui termômetro em casa. Ao exame clínico, encontra-se em bom estado geral, febril, abdômen plano, com dor à palpação superficial e profunda da fossa ilíaca direita, esboçando sinais propedêuticos de irritação peritoneal localizada. Qual a conduta mais apropriada? Apendicectomia, hemograma e urina 1, ultrassom de abdômen, tomografia, analgesia, orientação e reavaliação. Então, jovem, homem, com uma história típica, apendicectomia. A doença abdominal mais comum que requer cirurgia numa gestante é apendicite. Com relação à apendicectomia aguda, é incorreto. Complicações pós-operatórias não são raras. Está correto. É a causa mais frequente de cirurgia no escolar. A dor abdominal inicialmente é periumbilical. Febre acima de 38 graus caracteriza o quadro desde o início. Vômitos, ainda que não intensos, são manifestações frequentes. Então aqui a gente pode ter dúvidas em algumas delas, mas está francamente errada. Não tem febre no início do quadro, certo? Então as complicações não são raras, é a causa mais comum de cirurgia no escolar, e a dor abdominal inicialmente é epigástrica periumbilical. O sinal de Rovsing pode ser usado com diagnóstico clínico de doenças que cursam com dores abdominais, sendo encontrado frequentemente em casos de apendicite. Então, vocês vão ver que é só saber o sinal que você já vai acertar a questão. O sinal de Bloomberg indica inflamação peritoneal, obstrução intestinal, pneumoperitônio, enfisema subcutâneo. Inflamação peritoneal. Após a avaliação de um cirurgião experiente, um paciente tem um diagnóstico com alta probabilidade clínica de apendicite. Qual é a conduta? Operar o paciente, realizar tomografia, ultrassom, hemograma e acompanhar. Então, essa questão ela se repete. Então, ela quer mostrar que pacientes, homens, jovens, com alta probabilidade, é cirurgia, sem necessidade de nenhum exame. Em uma paciente com apendicite aguda durante a gestação, o fator mais fortemente associado à mortalidade fetal é a comorbidade da mãe, o atraso na administração do antibiótico, apendicectomia aberta em vez de laparoscópica, perfuração do apêndice ou idade gestacional. Então, o que mais influencia é a perfuração do apêndice. Então, é a demora para se fazer o procedimento cirúrgico. No doente com diagnóstico de apendicite aguda e sinais clínicos evidentes de peritonite difusa, todas as opções relacionadas estão corretas, exceto qual? Tratamento por videolaparoscopia? Pode? Pode. Tratamento por laparotomia longitudinal, mediana? Pode. Tratamento por McBurney? Não, não pode. Peritonite difusa. Antibiótico instituído antes do tratamento operatório e indicação operatória independente de exame radiológico. Certo? Então, quer dizer, peritonite difusa ou é mediana ou é vídeo. O fator mais significativo no desenvolvimento de apendicite aguda é obstrução do lúmen, mudança da flora do cólon, infestação por parasitas, dilatação do cólon e hiperplasia linfóide. É a obstrução do lúmen, normalmente por fecalito. A posição mais comum do apêndice é, então essa pergunta pode dar dúvida, né? É retrocecal. Está escrito lá no Sabeston, lembrando que é intraperitoneal. Tá? Tem pré-secal, retroileal, pré-ileal. Então, essa é a aula de apendicite. Então, se alguém tiver alguma dúvida que não possa ser respondido agora, pode mandar que a gente responde por e-mail posteriormente. Então, o tema de hoje é extremamente importante, abdômen agudo inflamatório com as suas etiologias principais. Tá?
Então a gente vai ter numa próxima aula, nós vamos voltar ao tema para falar sobre obstrutivo, perfurativo, vascular e hemorrágico. Então estudem, esse é um tema frequente na vida médica, de cada um, quem estiver em pronto-socorro vai ver isso aqui. E é muito frequente nas provas aí das questões de cirurgia. Tá? Quem tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigado.